Foi? Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Sinalizando o Reino, Conversas que Edificam, episódio número 13. Nós estamos aqui firmes, fortes no Senhor, amém? Produção, David, Kézia, mais uma vez obrigado por vocês. E eu gostaria de abrir esse podcast de uma forma diferente, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Já vou apresentar aqui a nossa convidada, fica tranquilo. Vai dar tudo certo e estou muito feliz com a presença dela aqui. Já trocamos uma ideia aqui em off e tenho certeza que vai ser bênção. Mas eu gostaria de agradecer, deixar alguns agradecimentos aqui. Primeiramente para minha esposa maravilhosa, Jaque, né, que tem me ajudado, tem me apoiado. Também para Lilian, esposa aí do David, que tem caminhado junto com a gente, junto com o David, né, são pacientes, tem dado força para a gente nesse ministério. Gostaria de agradecer a minha sogra, gente. Rosinda Borges de Medeiros, fala bonito assim o nome dela todo, que ela gosta de falar o nome dela completo. Por que eu estou agradecendo ela? Porque quando a gente está gravando aqui agora, ela está lá com a minha filha, com Laura, já que está trabalhando, e ela tem dado essa força para a gente, né, esse suporte, ficando com a minha filha, e isso tem ajudado muito a gente. Sem falar do nosso pastor Rubílio Ribeiro, a galera Sinalizando o Reino, nosso Ministério de Jovens, nossa igreja, Segunda Igreja Batista Itaboraí. Nós estamos aqui na Segunda Igreja Batista Itaboraí, nessa sala, né? E a gente montou aqui nosso estúdio, bem humilde, bem simples, mas feito com todo amor, com todo carinho, para levar para você um conteúdo de qualidade, uma conversa, né, que realmente edifique a sua vida. Então a gente está muito feliz por mais esse episódio gravado. E que Deus fale profundamente a sua vida, seu coração, nessa conversa com a minha querida, posso chamar de tia Ruth. Seja bem-vinda, querida, mais uma vez. Eu vou falar aqui com a senhora, aqui, ó. Tá bom? Muito feliz de receber você aqui. Nós estávamos conversando aqui, né, explicando como é que é o propósito, né, da mesa, o propósito do podcast, né, e estou muito feliz de receber a senhora aqui. Tenho certeza que, como a senhora falou, né? Gostaria que a senhora falasse um pouquinho, né? Que a senhora falou que ia vir aqui e hoje a senhora está aqui, né? Como é que Deus tem, né, a sua forma, né, de trabalhar. Então, dá um oi aí pro pessoal, né? Fala aqui como é que a senhora está sentindo aqui com a gente hoje. É muito difícil fechar a agenda com ela, tá, gente? Foi difícil, mas a gente conseguiu trazê-la aqui. Eu estou muito feliz, sinceramente. Olá, gente. Uma boa noite, né, para todos. Não sei que horas que vai chegar, né? Isso, é porque às vezes as pessoas assistem de tarde, de noite, de dia, fica gravado isso. Isso. Então eu quero, nesse momento, agradecer primeiramente a Deus. Amém. Né? Tô feliz, nervosa, mas feliz por estar aqui, né? Faz parte da mesa. Privilégio, assim, de Deus na minha vida. Papai é muito bom. Amém. Papai é maravilhoso, né? Então, como eu disse para você, o dia que o pastor Davi esteve aqui, né? E quando eu vim no outro dia aí que ele mandou para mim, e eu pensei assim, eu vou lá nesse negócio. E no outro dia, quando entrou a mensagem de Kênia falando, eu dei uma explosão, né? Amém. Porque eu sempre digo assim, tem coisas que Deus responde na hora. É verdade, eu creio. É verdade. Tem coisas que o céu assim está aberto e vai direto, né? E não é só isso que Deus fez comigo, já várias coisas Deus me respondeu assim. Então é um prazer muito grande. Amém. E eu creio que quando Deus tem um propósito, alguém será atingido para a honra e glória do Amém. Senhor nessa noite. E a gente crê nisso, né? Tudo que a gente faz, né? A senhora estava vendo aí os bastidores, né? A gente arrumando, vai para cá, vai para lá. E a gente tem um único propósito, né? De engrandecer o nome do Senhor e abençoar vidas. Isso. Né? O propósito maior é a gente edificar, né? E aí às vezes uma frase que a gente fala aqui, a gente abençoa uma vida, a gente muda, transforma a vida através de uma frase, né? Deus trabalha no coração do outro. Então a gente estava falando sobre isso, na responsabilidade, né, de falar, de pregar o evangelho, de viver o evangelho, né? E a senhora tem 72 anos, mãe da Kênia, são 3 filhas, né? 2 filhas e um filho. Então fala em nome dos filhos aí, então. É a Geisa, né, que está aí. Que é empresária, né, que estou sabendo, que é empresária que está aqui com a gente. Geisa, obrigado pela presença. Está aqui com a mamãe. Tem o Douglas, que é depois da Geisa, e a última é a Kênia.
E tem o Estevão, né, o filho da Geisa, com 18 anos, e a Helena, filha do Douglas, com 11 anos. Eita, 2 netos já bem grandes, né? Isso. Tem os meus enteados, que eu não posso deixar por fora da minha família. Né? Não, e a sua história, pelo pouquinho que eu sondei, né, procurei, né, conhecer a senhora também vamos dizer assim, é mãe de muitas pessoas, né? O próprio pastor Davi Bernardino, né? Foi nascido e criado lá na Igreja Batista de Nova Cidade. A minha casa é como assim, um celeiro de pastores, vários jovens que passaram pela minha casa. Ah, cita o nome de alguns. Sou pastor André. Pastor André. Já. Pastor Hamilton. Pastor Hamilton. Jonathan. Não, isso nunca ouvi, não. Jonathan em São Gonçalo. Então foi assim, vários que passaram pela minha casa. Para quem não sabe, gente, ela é a mãe da Kênia Campos, né? Que já veio aqui no nosso podcast. Você pode ir voltar alguns episódios atrás. E ela é, né, viúva, né, do saudoso pastor Manuel Campos, né, fundador da PIB de Nova Cidade, aqui em Itaboraí. E só tem uma história assim, muito bonita, né? O próprio pastor Davi, que esteve aqui também no podcast, falou muito, né, desse início lá, né, da igreja. E eu gostaria que só contasse um pouquinho da sua história, né? Porque a ideia também do podcast é a gente fazer um podcast biográfico, né, para contar a história das pessoas que vêm aqui. E muitas vezes no meio dessas histórias, né, as pessoas se identificam, as pessoas veem assim, poxa, a gente se aproxima mais do outro, né? Como é que foi a sua infância? A senhora é natural aqui mesmo de Itaboraí? De onde a senhora veio? Nasci no Espírito Santo. Espírito Santo? Um lugar chamado Rio Preto. Uhum. E ali eu nasci. E eu acho que com uns 3 anos mudamos para uma localidade lá no Espírito Santo. E depois viemos aqui para a Baixada, né? Eu tenho uma história. Acho que eu posso falar alguma coisa do livro? Claro que pode. Então, quando a minha mãe estava grávida de 8, eu vejo um milagre de Deus na minha vida. Uhum. Deus cuidando de mim lá no ventre da minha mãe. A minha mãe gostava muito de pescar. E ela, com 8 meses de gravidez, arrumou as colegas, né? 8 meses? De gravidez. Barrigão. Parece que meu pai não queria que ela fosse, mas ela esperou meu pai sair e foi pescar. E ela contava a história que, quando ela chegou na beira do Rio Preto, tinha muito peixe. Então ela parou na beira de um poço e ela disse que os peixes estavam pulando, o pessoal foram para frente e ela ficou ali. E ela jogou o anzol. Sim. E quando ela puxou o anzol, o peixe puxou o anzol, mas ela puxou, o peixe não veio. E ela contava que já foi Deus, porque quando ela olhou, tinha um surucucu 8 esticado atrás dela. Meu Deus. E ela ali falou para Deus, Deus, e agora? E se eu for pro lado da cabeça dele, ele vai me pegar. Sim. Então eu vou sair pro lado da cauda, assim que ela fala. Aí ela saiu andando para procurar os companheiros. Sim. E ela disse que quando chegou lá e achou os companheiros e falou com eles, uma cobra enorme. Então disse que eles pegaram paus, vou voltar para procurar a cobra. E onde a mamãe passou, tinha um rastro da cobra. Seguiu ela. Ali acabou a pescaria, né? Foi todo mundo embora. Uhum. E quando deu os 9 meses, a irmã dela, que era parteira, né? Que aquele tempo era parteira. Boa, né? Em casa, né? Em casa. Aí a mãe contava que quando tirou a menina, era uma menina enorme, minha mãe dizia, a menina enorme. E tinha um 8, igual o 8, a marca da cobra, nas costas da menina. Nossa! Mas quando a minha mãe chegou em casa naquele dia, ela já chegou com muita dor de cabeça e com as pernas todas marcadas, igualzinho a cobra. Quer dizer, o livramento, né? Livramento do Senhor. Foi o livramento, que ali ia todas as duas ir embora mesmo. Com certeza. Então ali eu nasci, fui crescendo, né? Entendi. Com a marca nas costas, eu tenho essa marca até hoje, entendeu? E viemos aqui para a Baixada depois.
Meu pai veio trabalhar na usina, né, de cana-de-açúcar. Mas a gente era uma infância, era difícil, mas era uma infância boa, né? A gente brincava. E vocês sempre foram da igreja, seus pais? Já eram, né? Sim, fomos criados na igreja longe, andava muito. Mas a gente era muito feliz que a gente ia correndo pelo meio dos, aqueles trilhos. Ah, sim. E tinha uma coisa que eu nunca esqueço, que era pescaria. Papai falava assim: levanta, criança, hoje a gente vai limpar o valão, que aquele tempo era valão, mas era valão cheio de peixe. Peixe com água limpa ainda. Água limpa. E a gente ia pescar e pegava aquele monte de peixe. Então foi aquela infância mesmo. Gostosa, né? Gostosa. Aí com 13 anos eu me converti. Com 13 anos? 13 anos. Qual foi a igreja, a senhora lembra? Ah, lá do Espírito Santo. Foi um culto, olha, foi assim, é um filme na minha cabeça. Um culto numa casinha muito humilde, muito simples, e o pregador era um senhor cego. Ele chamava de José Ceguinho. Tocava violino. Tocava violino? Meu Deus, que E ele benção. pregou e fez o apelo, e aquele dia eu me derramei diante de Deus. Glória a Deus. Aí aceitei Jesus e fui selada, porque, para a honra e glória do Senhor, nada me fez eu desistir. 13 anos de idade, a senhora teve essa experiência com Deus. Aí, aos 14 anos, me batizei. Aí, mas já me batizei aqui, Ah, entendi. na igreja de Sambaitiba. Entendeu? Nossa. E ali fui criada. Eu saí dali casada. Entendeu? E como é que foi esse... A senhora falou que, né, saiu casada, aí como é que foi esse encontro? A senhora lembra lá com o esposo? Foi assim meio, sabe? Era aquela juventude, aquela jovem cheia de sonhos, né? A senhora era rebelde, não era? Não. Era tranquila? Ih, Não. tranquila, muito obediente. Deu muito trabalho não, né? Não, obediente. Meu pai era bravo. Brabo. Naquela época, né? Pai era bravo, sabe? E você sabe, né? Várias desilusões, né? Sim. E a gente às vezes toma uma decisão, mas eu creio no propósito de Deus, Amém. sabe? Porque se não fosse o propósito de Deus, eu não estaria aqui. Né? Firme, né? Como a senhora falou, uma palavra muito bonita. A senhora falou, eu fui selada com o Espírito Santo, né? Isso. Deus tinha já um propósito para sua vida, né? Eu creio. E a senhora só seguiu o rumo que Deus já tinha escrito. Isso, eu sempre me espelhei muito na Bíblia, na história de José. A senhora comentou comigo em off, né? José, ele sofreu para chegar onde Deus queria ele. É verdade. Entendeu? Passou todo o processo, né? Processo. E hoje eu vejo, né? Tem pessoas que lê o livro depois liga para mim, sabe? Isso me dá cada vez mais certeza de... Eu vou pedir a produção para botar aqui na minha câmera aqui, ó. Esse aqui é o livro, né, que ela escreveu, Quebrando as Correntes para a Libertação. A gente vai falar um pouquinho mais do livro daqui a pouco. A gente vai chegar lá, que é um dos motivos também que eu convidei a senhora. Não vou chamar de senhora não, que fica à vontade, né? Foi um dos motivos que eu chamei a tia Ruth. Porque acho sensacional, isso aqui, fantástico. A gente precisa valorizar muito isso. As pessoas estão trabalhando para o reino, estão fazendo. E a palavra que a gente fala muito aqui na produção, permanecendo no Senhor, firme no Senhor. Independente da estação, independente das circunstâncias, das tribulações, continuam firmes no Senhor. Isso. Então, acho isso muito bonito. E então, quantos anos de vida cristã a senhora tem? Vou fazer uma matemática aqui agora. Faz isso. Ajuda aí, produção. Você está com 72. Uma vida praticamente. Uma vida. Uma Menos vida. 13. Desde os 13 anos. Se dedicando ao Senhor. Sim. E desde pequena. E a senhora desde pequena já pregava? Já, como é que era? Como é que foi o processo? A senhora participava na igreja? Era Sim, ativa? porque a gente morava no interior e difícil. Então as moças, de primeiro tinha as itinerantes. Elas iam para o interior fazer as EPB. Acho que é EPB, um negócio assim. E hospedava lá em casa. E aquilo era um sonho.
Eu lembro a gente sentado, né, em cima da cama com elas, cortando papel, ajudando, e a gente, olha, era coisa maravilhosa na minha infância. Eu estou vendo a senhora falando dessa infância com brilho no olho. É bom lembrar, né? É bom a gente parar um pouquinho, se desligar um pouco da correria do dia a dia, né? Isso. E a senhora falando da sua infância, eu estou lembrando um pouco da minha, que é um pouco mais recente, mas assim, como é bom a gente parar e lembrar e valorizar, né? A senhora falou aí, a gente ia a pé para a igreja, pelo trilho, via São Canela, né? Algumas pessoas vieram aqui, né, e falavam assim, né, David, o próprio Bernardino veio aqui e falou que eles iam de carroça com a família toda, né? E a senhora sabe disso porque a senhora recebia eles lá na igreja. Eu já dava carona, minhas crianças na carroça. Ia todo embolado na carona. Na carroça. Que legal. Então você vê essa simplicidade, né? Isso. Hoje a gente tem tanta, assim, vemos com tantas facilidades, e engraçado que as facilidades, né, têm afastado a gente dessa presença, né? A gente podia, né, o próprio sogro, né, falando que de cavalo, para ir de cavalo para a igreja, ou ir a pé, e as igrejas geralmente eram longe, né? Era bem longe. Quando ia em outra igreja era caminhão. Todo mundo em cima. Todo mundo em cima do caminhão, e todo mundo feliz. Cantando, sabe? A gente sabe que cada tempo é um tempo. Cada tempo, uma geração tem as suas particularidades, né? Isso. Seus momentos, né? Isso. Aí eu creio que até hoje eu só pertenci em 3 igrejas, tá? E aí mudamos para aqui, né? Eu era ainda adolescente. Sim. Mas é um sonho que eu tinha, que o pai, ele tinha. Eu lembro da geração de filho de Recabe. Eu acho que minhas irmãs, a gente é como os filhos de Recabe. Uhum. Que até hoje a gente guarda os ensinamentos do nosso pai. Questão de honra, pai e mãe, né? Isso. Eu às vezes reclamo porque o pai, ele não tinha essa visão de deixar estudar. Entendi. Bem daquela época, né? Isso. Filha dele tinha que sair de casa casada. Entendi. Já era bem cultural, né? Isso, naquela época. Isso. Tinha isso bem firme, né? Os pais bem rígidos com os filhos. Filhas principalmente, né? Isso. Nesse período, né? Mas, como disse a palavra, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Né? Aí vocês vieram para Itaboraí. Aí viemos, né? Fomos morar em Sabaitiba. Sabaitiba, ali moramos nos sítios ali. Uhum. Aí depois, quando meu pai ficou doente, aí acabou vendendo o sítio, né? Mas aí eu já estava casada aqui. Sim. Aí terminou assim aquela, né? Porque quando os pais estão vivos, há aquela união de família, né? Sim. Gira em torno ali, né? Isso. Aquela reunião familiar. Isso, Natal, Dia e até das normal, Mães. né? Até normal que aconteça. Isso. E aí cada um cria sua família, né? Verdade. Automaticamente afasta um pouquinho. Sim. Né? Mesmo que nas celebrações, né? Natal, Páscoa, aniversário, né? Estejam juntos, mas cada um vai tomando seu rumo, né? Isso, verdade. E como é que foi quando vocês chegaram para fundar a igreja, primeira igreja batista em Nova Cidade ali? Era bem deserto ali, né? Sim. Poucas casas, né? Poucas casas. Quer dizer, já tinha congregação, né? Sim. Para mim foi assim um pouco difícil, que eu estava acostumada lá na primeira, né? Que na primeira era uma igreja já maior. Hoje é muito maior, mas naquele tempo já era a mãe da congregação aqui em Nova Cidade. Sim. Você fala a primeira de Itaboraí? De Venda das Pedras. De Venda das Pedras, perdão. Isso. Eu confundi. Né? Aí quando ele foi consagrado, e aí ele veio trabalhar em Nova Cidade. E foi um desbravamento, né? Uhum. E eu lembro, às vezes eu fico lembrando assim, sabe? Eu nunca tive corpo mole, sabe? E aconteceu situações, um dia nós víamos, eu e ele, nós víamos um casamento, mas a gente nunca teve carro, né? A gente ia a pé mesmo. Uhum. Já era tarde. Aí parou um carro pela gente, perto da gente. Aí era um casal. Eles tinham ido lá em casa pra gente orar por eles. Sim. Aí
eu peguei e falei assim, vamos voltar. Aí ela disse assim, não dá para voltar, porque a gasolina não dá. Eu falei, então encosta o carro aí. Agora passando ali, a gente vinha para cá, eu lembrei desse episódio. Mas era tudo escuro. Eu imagino, naquela época. De um lado do outro. Aí eles encostaram o carro, a gente orou por ele, que ele estava passando mal. E dali eles foram para o hospital, e no hospital ele morreu. Nossa. Sabe, então acontecia coisas assim inusitadas. Entendi. Sabe? Mas foi o tempo. Coisas do ministério, né? Ministério. De quem está fazendo a obra, né? Isso. No caminho as coisas vão acontecendo. Isso. Deus vai dando experiências. Parar, orar pelas pessoas na rua, sabe? Não tem que eu oro depois. Não, a gente para. Não, é interessante que ali no bairro, na nova cidade, chegar e falar Pastor Manuel Campos e Tia Ruth. Isso, todo mundo conhece. Isso, o avivamento da igreja, sabe? E eu fui lá há poucos meses, mês passado, eu fui lá pregar lá e até estava comentando com a senhora, né, o legado, não só o legado material de construção, mas o legado que vocês deixaram ali, né, na família pastoral, assim como, por exemplo, Pastor Bílio aqui e Rosinda, né, são fundadores aqui da CIB, né, vieram, mesmo caso, né, eles vieram da PIB de Itaboraí, congregação, aqui fundaram a segunda, a CIB, né, onde nós estamos aqui há 30 anos, estamos fazendo esse ano 30 anos de igreja aqui organizada, e eu fico observando, fico vendo a questão do legado, entendeu? Que essa juventude, né, aqueles que vieram depois precisam valorizar, a gente precisa valorizar muito aqueles que vieram antes da gente. Porque a gente está pegando algo, uma construção, algo pronto. E você levantar algo do início, né? Todo o processo, né? E visitar as famílias, construir uma igreja do início é desafiador, né? Creio que você passou por muitos desafios ali. Sim. Muitos, né? Sim. Então, assim, aí eu vou fazer uma pergunta para a senhora aqui. E aí a senhora fica à vontade para responder. Qual é o segredo, se é que tem segredo, para uma vida cristã? E aí você pode falar aí para essa geração, quem só quiser. Para uma vida cristã saudável, para uma vida cristã ativa, né? E uma vida cristã duradoura. Olha, eu creio que há um segredo: obediência. Boa. Obediência, não adianta. Se não houver obediência, não vai conseguir. As pessoas não querem obedecer, né? E não querem obedecer. Porque a obediência, ela envolve a nossa vida. Obediência é negar a si mesmo. E aí as pessoas têm dificuldade de entender, né? Entender. Evangelho é isso, né? O que é que Jesus falou? Jesus disse, quem quer vir após mim, negue a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Então comece na obediência, né? Você quer? Obedeça. Agora me segue. Então, para a gente ter uma vida com Deus, é obedecer, negar a nós mesmos. Isso é muito difícil. Porque a gente prega, a gente fala, a gente lê a Bíblia, mas quando a gente para colocar na prática do dia a dia, você, assim, mas eu tô com tanta vontade de fazer isso, mas peraí, a Bíblia vai dizer isso. E eu sempre falo, e eu pego naquele verso da Bíblia: meu povo erra por falta de conhecimento. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Então, o conhecimento, às vezes, o que acontece? A gente está dentro da igreja, mas falta conhecimento. Você vai na igreja como um ritual, você vai na igreja, eu vou lá no culto, né? Mas aquela essência que precisa. E ainda acrescento aí, porque o conhecimento gera intimidade. Intimidade. E aí quando você tem intimidade, aí vai, como a senhora falou, a gente consegue obedecer. Isso. Porque a gente vai entender a vontade do Pai, né? Como que isso parece ser muito simples, né? Mas para a vida cristã é essencial. É essencial. Quando a gente entende isso, né, irmã? É libertador, né?
É libertador. É libertador. Você passa por crises, você passa por problema, mas lá na frente você vai ver que você venceu porque você obedeceu. Obedeceu. Porque eu deparo com muitas situações, né? Situações que às vezes, olha, agora esses dias passados fez muito frio. Sim. Eu saí de manhã eu tinha que ir ao banco. Aí vim para Itaboraí, quando eu vou entrando no banco, uma pessoa me chama. Sim. Aí ela disse, eu pedi a Deus para botar alguém no meu caminho. Tá com tempo? Eu disse, estou, nem entrei no banco. Vamos para a praça. Eu amo isso. É mesmo? Que legal. Eu amo isso, sério. Aí fomos para a praça, sentamos. E ela começou a conversar, me contou tudo o que estava acontecendo. Aí quando ela parou, eu comecei a falar. Rapaz, mas foi tão emocionante. Os olhos dela começaram a marejar, sabe? Lacrimejar. Então aí ela disse assim, então quer dizer que eu estou errada? Eu falei, sim. Sim. E ela entendeu. É bom isso, muito legal. Mas foi tão gratificante. Imagino. E ela falou, vou embora e vou acertar minha vida. E ela manda mensagem para mim que está tudo bem. Graças a Deus. Glória a Deus, para honra e glória do Senhor. Então tem que haver, estar disponível a obedecer. Amém. Sabe? Em contrapartida, existe aqueles que perderam a batalha porque não obedeceram. Não obedeceram. Ficaram pelo caminho. E não vale a pena. Não querem abrir mão da vontade, né? Eu digo uma coisa para você, chorando, sofrendo, obedeça. Porque... Tem uma frase do pastor Álvaro, amigo meu, pastor Álvaro lá da Moriá, lá de Porto das Caras, ele fala que quem obedece, cresce. É uma verdade. É verdade. Quem obedece, cresce. Cresce. Se você, igual você, quando você honra pai e mãe, isso, né, saindo um pouco para nossos relacionamentos, né? Você obedece seu pai e sua mãe, você vive uma vida de obediência como um filho obediente, você cresce, você amadurece. Imagina com Deus, quando você obedece ao Pai, Criador, né? Aquele que chama de intimidade. Né? E isso deveria ser tão natural para a vida do cristão, das pessoas, né? Mas a senhora falou algo interessante, a questão do conhecimento. A Mayara teve aqui semana passada, falou sobre isso, né, David? A questão do autoconhecimento. E eu jogo agora para o lado da questão da espiritualidade. Quando a gente conhece realmente, né, falei sobre isso ontem, a questão da identidade. Quando nós sabemos quem somos em Deus, faz toda a diferença. Nós somos filhos, nós fomos adotados. A Efésios vai dizer que nós fomos adotados como filhos de Deus em Cristo Jesus. Isso faz uma diferença, porque aí obedecer não passa a ser um peso. É verdade. Não passa a ser um fardo. Né? É natural, é uma coisa natural. É relacionamento de pai e filho. Isso. Na hora vai dar um puxãozinho de orelha. Porque a gente também é filho rebelde em alguns momentos. A gente é imperfeito. A gente apronta, né? A gente apronta muito. E né? A gente sofre. A gente sofre com as consequências, né? As consequências. Porque Deus não nos isenta, né? Isso. Das consequências. Eu não devia te ter feito. Eu não devia ter falado. E aí parece não, né? O Espírito Santo está ali. Para te orientar, para te guiar, para te dar um toque. Vai por esse caminho, meu filho. Você é meu filho. Isso. Então você que está ouvindo aí, né? Você que tem vivido em desobediência, conserte ao Senhor. Se conserte, né? Isso. Entre em juízo com Deus. Busque Ele. Confesse, né? Seu pecado. Se arrependa e volte para o caminho. Vale a pena obedecer. Vale a pena. Viver a obediência. Vale a pena. E aí a gente deixou aqui para vocês aqui algo que não é novo, né, irmã? Não é novo isso. Não. A gente está falando de uma novidade aqui. Mas a gente está falando de algo que é essencial, que é como é que fala? É fundamento da fé cristã. De uma vida, que eu botei aqui, né? Uma vida cristã saudável, ativa e duradoura. Tem os problemas. E como tem problema? Eu falei ontem na igreja lá, aqui não tem problema, tira a primeira pedra. Mas
passa os problemas, né? A gente passa os problemas. Deus está me dando um presente esse mês. Me conta. 3 meses, essa hora eu estava dentro do hospital. É mesmo, irmã? 3 meses. Certinho, 3 meses. 3 meses certinho. Olha, eu estava, sabe, eu tão grata a Deus lá naquele congresso, o dia que eu tinha entrado no centro cirúrgico. Hoje eu estava indo internada, 8. Dia 10 era o casamento dela. E eu avisei todo mundo que ia perto de mim no hospital que o sábado era o casamento da minha filha. Uhum. E chegou na quarta-feira, eu estava bem. O médico chegou, eu falei, doutor, sábado é o casamento da minha filha. Ah, tá bom, amanhã você tá bem, eu acho que sábado eu te dou alta. É sábado ainda. Mas ele chegou, ele me aplicou um antibiótico. Sim. E não aplicou o remédio para enjoo. Isso foi, não, quarta-feira eu estava bem, quinta eu ainda estava bem. Quando foi sexta-feira, eu comecei enjoada. Quinta-feira eu comecei a enjoar. Sim. E eu reclamava com todo mundo. Sábado é o casamento da minha filha. Aí quando foi sexta-feira de manhã, eu estava um enjoo insuportável já, eu não estava suportando. A enfermeira chegou muito cedo para aplicar o remédio. Eu falei, não vou tomar esse remédio. Esse remédio está me fazendo mal. Ela disse, não senhora, você tem que tomar esse remédio. Você descolou o intestino, tirou uma hérnia, você não pode ficar sem remédio. Aí eu falei para ela assim, amanhã é o casamento da minha filha. Ela virou para mim e falou assim, se você tiver fé, você vai no casamento da sua filha. Eita, mandou essa pra senhora? Quando deu 7 horas, chega o médico. Eu falei, doutor, eu tô com muito enjoo. E tem o casamento da minha filha. O casamento da minha filha. Ele falou, eu falei, foi o antibiótico. Aí eu tinha certeza, ele teve que aceitar o que eu estava falando. O médico virou as costas, eu comecei a vomitar. Olha, mas vomitei muito. Falei, Jesus, não, mas amanhã é o casamento da minha filha. Aí Deus entra assim com providência, sabe? Manda uma enfermeira, uma baixinha, chegou, o que tá vendo? Aí eu contei para ela. Ela falou, a gente vai parar com isso aí já. Aí foi lá, pegou uma injeção, me aplicou uma injeção. Não sei o que foi que ela arrumou, se o médico tinha deixado prescrita, né? Uhum. Quando eu voltar, eu quero achar você boa. Aí quando ela voltou, eu falei, tô enjoada ainda. Aí ela foi lá, pegou outra injeção, me aplicou, aí cortou o vômito. Aí à tarde eu já falei, não, agora eu tenho que levantar. Né? Casamento da minha filha. Agora eu tenho que levantar. Aí deu a tarde, aí levantei, aí já fui, tomei banho sozinha, sábado de manhã. Algo extraordinário aconteceu comigo. Eu mesmo não sei, sabe? O Espírito Santo me assumiu. Uhum. Ele disse, filho, agora isso é comigo, deixa comigo. Eu amanheci com alegria. Amém. E eu comecei a orar sozinha na cama, agradecendo a Deus por tudo, por todo mundo, pelos médicos, que eles, olha, um tratamento fora de série que eu tive. Aí chegou a enfermeira, olhou para mim assim, né? Aquela mulher tá falando sozinha aí, né? Tá embriagada essa hora da manhã, irmã? Falando sozinha? Dona Ruth, tudo bem? Eu disse, tudo bem. Eu falei, eu tô aqui agradecendo o Senhor. Amém. Ele é maravilhoso. Aí conversei um pouco com ela, ela foi para lá, atendeu os pacientes lá, depois voltou, Dona Ruth, faça uma oração aqui para nós. Que legal. Falei, tudo bem. Aí fiz a oração, tô lá na cama esperando o médico para me dar alta, né? Chegou a enfermeira. Oi, Dona Ruth, tá tudo bem? Eu disse, tá tudo bem, eu vou embora hoje. Fé. Eu mesmo não entendo. Uhum. Aí ela falou, a senhora vai embora hoje? Eu disse, vou. E nisso vem chegando o médico que me operou. Uhum. Ele falou assim, Dona Ruth, eu não sou juiz para prender a senhora, mas eu não posso te dar alta. É ordem do hospital e a senhora não pode ir embora. Eu falei, doutor, não vai acontecer nada. Eu vou embora. Eu tenho isso, tenho aquilo para fazer. Olha,
Ele não quis nem saber, essa mulher é doida. Olha, quando foi 2 horas, ele falou, não, então fica aí. Aí chamou meu filho, falou com meu filho para ir lá levar eu na psicóloga. Ele falou, e adianta levar ela lá? Nada. Seu filho falou... Aí 2 horas da tarde ele disse que eu tinha que tomar remédio, né? Aí eu falei com a missionária que estava junto comigo, a missionária Andréia, né? Eu falei, me ajuda, troca minha roupa, porque a hora que der 2 horas... Eu tô metendo o pé. Ai, como demorou chegar aquelas 2 horas. Mas antes disso eu fiquei meio enjoada. Fui no banheiro, botei uma gorpada verde. Eu falei, Deus, se eu vomitar aqui agora, eles não vão deixar eu sair desse hospital. Deus fez um milagre na hora. Cortou. Instantâneo. Quando foi 3 horas, aí eu saí de dentro do hospital. Ai, parecia que eu estava toda amarrada, barriga aberta daqui. Aqui. Cheguei em casa, 4 horas da tarde a gente estava em casa. E aí agora? Cheguei em casa, a cabeleireira estava indo embora. E eu fiquei brava com aquele. Imagino. Eles desmarcaram. E eu fiquei brava. Aí, Kenny, ó. Ficou brava com você, Kenny. Mãe, calma. E vou falar com a minha amiga. Ligou pra... mas Deus, sabe como Deus ganhou na história? Uhum. E a amiga da Kênia só estava fazendo o último cabelo. Ela falou, vou terminar e vou para aí. Falei, Kênia e Andréia, me leva ao banheiro. Me leva. Me ajuda a tomar banho, lava a minha cabeça. Você quer ficar bonito pro casamento da minha filha. Porque quando ela chegar, eu já estou pronta, só ela fazer meu cabelo. Deixa eu mostrar aqui. Rapidinho, tem uma foto aqui, ó. Deixa eu ver a foto. Eu vi essa foto no Facebook. Eu vi essa foto. Milagre. Deixa eu ver se dá pra botar aqui, ó. Pra ampliar aqui, ó. Aqui, ó, gente, ó. Pega aí, produção. Show. Tá bonito? Ficou bonitona, hein? Então. Que benção. Ela foi pela fé, né, irmão? Pela fé. Obrigado. Deus escreveu a história. E Deus disse, tem um pastor que ele diz assim, que houve uma briga, uma discussão. Uhum. O diabo dizia, ela não vai. Mas Deus, não, ela vai. Ela vai. Era importante para a senhora. Era importante. Foi importante. Muito. Importante para ela também. Foi um dos motivos que eu escrevi um livro. Foi um dos motivos? E aí, pastor, Deus encaminhou tudo. E Deus me deu até o limite que eu podia ficar no casamento. Sim. Quando o pastor chamou eles para se ajoelhar, eu falei, me leva agora, me tira, antes que o povo se aglomerasse. Entendi. Né? Uhum. Perto de mim. Voltei para casa e correu tudo bem. Aí no dia 19... A senhora não comeu muita coisa besteira não, né? Não. Segurou a onda, eu né? saí e vim embora antes, não podia não, pastor. Não podia, nisso que eu tô falando, porque... Isso, porque tinha também não vai abusar da benção, né, irmão? Não. Aí meu amigo já estava lá me esperando, vamos dar um abraço para ele. Luiz, meu amigo, Deus te abençoe. Eu tenho alguns amigos que fica à são vontade, se só quiser mandar abraço aí, mais falar. chegados do que o irmão. Sim. Irmãos, Luiz, Luciane, Cristiane, Régia, uma amiga, a minha igreja também, né? Meu pastor. E então, pastor, eu vi a glória de Deus. Amém. Mas aí eles ficaram tudo apavorados. No domingo, juntou todo mundo, não, ela vai ter. E aquela preocupação que eu não, podia não ter tomado o antibiótico suficiente. Entendi. Né? Uhum. Aí me levaram no hospital, eu disse, agora eu tô por conta de vocês. Já fui no casamento? Eu já fui no casamento, façam o que quiser agora. Meu compromisso já foi, né? Chegamos no hospital. O dia que eu fui para internar, 3 horas da tarde, estava vazio. Os médicos sentados me esperando. Chique, hein? Chique, pastor. Esperando a senhora. O médico falou comigo, por que você demorou tanto? Mas nesse dia não era para ter ido lá. Entendi. Estava assim, tanta gente machucada. O médico, não vou atender agora não, vocês vão para o ambulatório que eu não atendo. Aí voltamos para casa. Uhum. Mas aí chegou em casa, eles ligam para um, para outra, e uma amiga tinha um médico cirurgião que estaria lá na segunda-feira. Entendi.
Aí ele falou que podia me levar. E foi. Quando eu cheguei lá, o médico veio me receber rindo. Você é a fujona? Aí, Ficou conhecida no hospital como a fujona, que foi pro casamento da filha. Aí passou, quando foi no dia 19 que eu voltei, uma doutora que me atendeu. Eu falei, gente, Deus transveste vocês de anjo. Amém. Olha, pastor, esse tratamento fora de série. Ela disse para mim, se eu estivesse aqui, eu não ia te prender, mas eu ia te convencer. Eu disse, ainda bem que a senhora não estava aqui, porque eu ia te convencer também. Então, pastor, esse mês, olha só, veio a pandemia, eu parei. Entendi. Né? E muita coisa aconteceu. E esse mês agora, então eu estou tendo como um presente de Deus. Amém. Deus está comemorando minha filha 3 anos. Agora só está colhendo os frutos, né? Dessa experiência. Isso. E aqui a gente vai falar um pouquinho agora desse livro, né? Porque é um privilégio. Você escrever um livro, né? A gente sabe que dá trabalho, não é você pegar uma caneta e escrever algo aleatório, né? Tem um propósito. Isso. Né? Tem uma história por trás. O nome do livro, né? Quebrando as correntes para a libertação. A primeira pergunta que eu vou perguntar é sempre para a senhora, por causa do nome, o título. Por que desse nome, desse título desse livro? Porque muitas correntes foram quebradas. Eu tive que quebrar para estar aqui. Fala um pouquinho mais perto aqui. Isso. Eu tive que quebrar. Porque muitas pessoas ficam aprisionadas. Vem as correntes. Foi uma guerra espiritual. Sim. Uma batalha. E eu só venci porque eu desci. A Kênia fala, mãe, você decidiu obedecer. A questão da obediência de novo, né? É a obediência. E a senhora escreveu durante a pandemia esse livro? Ou foi antes? Foi antes. Foi antes. Eu parei. Eu desisti. Falei, não vou parar com esse livro. Aí meu sobrinho, né? Um beijo aí pro Célio também, produtor. Aí eu falei pra ele, Célio, vou parar. Vai, tia. Falei, vou parar. Só que eu parei. Entrei numa angústia muito grande. Uhum. Aí eu falei para Deus, Deus, o que eu faço? Se o Senhor tem um propósito, me dá uma direção. E sempre acontecem as coisas assim. O pastor Hamilton estava aí no Brasil. Quando eu operei, ele estava, é um filho do coração. Né? Uhum. E nessa época também, aí veio assim na minha mente, chamou o Hamilton. Aí eu chamei o Hamilton. Aí a Andréia me atendeu e... O que foi, tia? Eu falei, o que estava acontecendo? A gente vai aí. Aí no próximo domingo eles chegaram à noite lá em casa. Passamos a madrugada, 1h da manhã a gente estava lá. Sim. E ele orientando. Aí eu falei para Deus, se o Senhor quer que eu reescreva o livro, o Senhor me acorda de madrugada. Não teve outro jeito. Tira e queda. De madrugada. O marido dela sair para trabalhar, vai dormir, sogra. A luz acesa, eu disse não. Só quando eu terminar. Quando eu terminei, passei o dia a dormir, normal. Eu falei, bem, então é a vontade de Deus. Amém. Porque é muito sério, pastor. Eu vejo assim. José, eu volto no José. Sim. Ele estava sozinho, né? A história dele era ele. Era ele e Deus. Ele e Deus. Uhum. Agora já é o meu contexto diferente. É. Mas eu creio que ficou dentro da vontade de Deus. Amém. Tem abençoado vidas. E quando a gente fala assim de libertação, de correntes, né? A senhora falou que muitas pessoas aprisionadas, né? E aí tanto a questão da prisão do pecado, que é uma realidade, mas eu tenho visto também, tenho percebido muitas pessoas presas pela religião, religiosas, né? Religiosidade, né? Eu falo muito sobre isso também. Nós precisamos quebrar essas barreiras, essas correntes, né? E aí o livro que tem aqui algemas, né? Quebrar de uma vez por todas. Quebrar. Eu quando eu escrevi,
eu tive assim a plena consciência do que é se quebrar cadeias, né? Sim. E é só com oração, vem de novo, né? Obediência. Essa foto aqui da senhora, né? Eu achei muito bonita. A questão da oração, né? E confesso, pastor, eu não percebi essa foto. Não quis aparecer. Isso foi ideia de quem? Não Tinha que ser dela, né? tinha que ser, estava no congresso de oração. Sim. E nesse momento de oração eu falei, Deus, eu quero mais, eu quero. E aí eu fiz essa, mas eu não sabia. Microfone aqui. Isso. Eu não sabia, não imaginava que Kenny tinha feito essa foto. Ficou muito bonito. Porque a questão do livro vai ficar registrado, né? Fica registrado, como a senhora falou, tem recebido alguns feedbacks, né? As pessoas falam, nossa, fui muito abençoado. Fui abençoada pela leitura do livro. E a senhora tem 72 anos de idade. Isso. Eu tenho 37. E quando eu chamei a senhora para vir aqui no podcast, para conversar com a gente, além da senhora divulgar o livro, né, a senhora falar da história do livro, mas também para falar que nunca é tarde para produzir para o reino, para trabalhar para o reino. Né, eu falei isso com a senhora aqui, né, antes de a gente começar. Eu tenho uma admiração muito grande por aqueles que permanecem até o último minuto, até o último instante, fazendo a obra do Senhor. Isso. Tem uma mensagem do pastor André que ficou muito gravada na minha mente. Ele pregou no aniversário do meu enteado, aí ele disse que nós temos que fazer tudo para o final ser melhor do que o começo, final da nossa vida. E eu coloquei isso no meu coração, sabe? Verdade. Eu quero melhorar, eu quero ser melhor hoje. Não para aparecer, mas eu quero fazer o melhor para Deus. Esse é o desejo do meu coração. E a senhora tem a impressão, quando a senhora olha para trás, sua história, né? A senhora assim, como que eu evoluí, como que eu melhorei, aprendi com os erros, com os acertos, né? É uma constante mudança, um constante aperfeiçoamento, né? Pode dizer assim. Eu, quando olho para minha história, eu assim, nossa, como eu melhorei. Como a gente para um pouquinho mais para pensar, para fazer as coisas, para analisar, busca mais o Senhor, o propósito. Eu tenho percebido que a gente precisa ter mais propósito, mais intencionais. Uma geração que não tem muito propósito, muita intenção. E eu tenho buscado fazer tudo com propósito e tudo com uma intenção. Vou fazer aqui sinalizando o reino, que é a nossa celebração que a gente tem aqui dos jovens, já é intencional. Tudo é pensado de forma intencional. Então, isso foi mais de 10 anos atrás, eu não tinha essa maturidade. E às vezes a gente não tem mesmo, pastor. A gente às vezes entra numa batalha sem preparo. Entendeu? Eu digo para você, eu vou chamar de você, Fica à vontade, que eu entrei numa batalha muito grande, sem preparo. A gente vai sendo moldado, quebrado, né? Mas a misericórdia de Deus, ela nos alcança todos os dias. É verdade. E como diz aquele um louvor, né? Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Não é fácil, não? Não é não? Porque nós temos a natureza humana. Muitas vezes a gente não tem a humildade de reconhecer, né? Isso. Né? A humildade de reconhecer, nos humilhar, né? Isso, Paulo diz isso, quando ele pensava que ele estava forte. Estava fraco. Estava fraco. E às vezes a gente vê que a gente é diferente. Não somos. Na verdade, eu tenho percebido, né? Às vezes a gente até é muito arrogante. Né? Eu vou fazer, vou acontecer. E aí Deus só fica só olhando. Vai quebrar a cara desse jeito. Não está fazendo do seu jeito, não está fazendo do meu. E aí fica rodando. Isso. E aí cansa. Uma hora cansa, né? Cansa. E aí
desiste, ou desanima, né? Ou fica desanimado da vida cristã. E aí quem é culpado? Deus. Porque a palavra diz que a vontade dele é boa e perfeita Sim. e agradável. Mesmo que não seja aquela que a gente quer, a vontade de Deus é melhor. É verdade. Né? Deixa eu te perguntar, como é que foi a sensação de ter todo esse trabalho, né, produzido aqui na sua mão, aqui de forma palpável, né? Como é que foi lançar esse livro, né? Mas eu lembro, eu vi uma foto, acho que você lançando, teve lançamento chique demais, teve lançamento. Como é que foi para você? Muita emoção, sabe, pastor? Foi assim, muita emoção. Eu poder contar um pouco da minha história, sabe? Ao mesmo tempo que você fica... Aí eu nunca esqueço também que o meu sobrinho, né, ele deu a palavra dele, o produtor, e ele disse: uns vão amar essa história, outros vão odiar. Então a gente tem que ficar preparado para aquilo que vem. Né? Mas isso é normal. Normal. Então você no meio daquele tempo assim, aí vem aquele, né? Igual acontece comigo aqui. A gente está produzindo conteúdo. Alguns vão amar, outros não vão gostar. Aí se a gente parar para pensar, para dar ideia... Não faz nada. Não faz nada. Muitas pessoas estão travadas, estão, na verdade, presas também nisso. Estão acorrentadas nisso. O que o outro vai achar? O que o outro vai pensar, né? E aí não faz. E aí a potência que a pessoa, né, pode ser nas mãos do Senhor para fazer algo para o reino. Aí não faz. E não faz. E a vontade de Deus, ela deve ser soberana na nossa vida, né? Não importa a opinião dos outros. Se a gente tiver a certeza que estamos na vontade de Deus, Deus vai. Pega e vai, faz. Isso. Falei isso pra minha esposa hoje, pra Jaque hoje. Deus está te direcionando para fazer, vai e faça. Isso. Foi o que eu conversava com a pessoa ontem. Não, foi ontem, foi sábado. E ela me falando das experiências com Deus. Ela disse: quando Deus manda, quando Deus autoriza, pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. Né, Davi fazia isso, né? Davi, Deus falava: pode ir para essa batalha, que essa batalha já está ganha. E eu vou lutar por você. Isso. Eu já entreguei nas suas mãos. Isso. Nossa, você vai para a batalha sabendo que você já ganhou. É totalmente diferente, né? É verdade. Pastor Hamilton, ele botou que as pessoas contam muito essas histórias bonitas. Ele fez ele botou aí um prefácio. Né? E o outro lado, né, fica sempre... Hamilton Moraes. Só apresenta, né? Então, quando se apresenta as coisas que não são, né? Não foram fáceis, as pessoas estranham realmente. É verdade. Né? E às vezes as pessoas, pastor, vivem uma vida cristã superficial, de aparência. Aparência. E a gente sabe que não é isso. Né? E então o meu livro, ele fala um pouco disso aí. Legal. A minha realidade de vida. E quando eu leio essa frase aqui, quebrando as correntes para a libertação, quando falo de liberdade, essa semana agora, fui almoçar no restaurante na BR ali com a minha esposa, meu sogro, né, minha filha, minha sogra. E lá tinha um viveiro muito grande, com muitos periquitos, mas muitos. E os periquitos voavam para um lado, minha filha ria, brincava, né? Aí tinha umas calopsitas também no meio. E aí eu fiquei olhando aquilo ali. Falei assim, poxa, porque às vezes a gente vê um passarinho preso numa gaiola pequena. Tem aquele espaço pequeno para ele voar e não consegue voar. E outras das vezes, né, o Satanás, nosso inimigo, coloca a gente numa gaiola maior pra gente ter a falsa impressão que a gente pode voar mais, que a gente tem liberdade. Aí eu tava vendo aqueles passarinhos, aqueles periquitos voando de um lado pro outro, falei assim, estão presos. Eles não foram criados para isso.
Sinceramente, passou uma vontade de meter a mão naquele cadeado, quebrar aquilo, soltar tudo, ver aqueles bichinhos tudo coloridinhos, tudo bonito. E eu fico pensando assim, Deus nos criou para voar. É verdade. Né? Eu fico pensando assim, às vezes a gente fica ou aprisionado numa gaiola pequena, né? Ou a gente fica numa gaiola maior, achando que a gente está livre, que a gente vai dar, né, voa até ali, voa até aqui. Mas Deus nos criou para voar para os céus. Isso. Liberdade, né? Liberdade. Pastor Jorge Linhares, ele escreveu um livro. Uhum. E esse livro ele falava da galinha e a águia. A galinha e a águia, eu ouvi essa história. Eu falava com a minha amiga na semana passada, dizendo para ela, vocês têm que deixar de ser galinha e voar como águia. Voar como águia. Não é? Para aquilo que vocês foram criados. Isso. Porque falou assim, vai ficar comendo porcaria aí toda a vida com a galinha aí. As pessoas se acostumam, né? Isso. É porque muito assim, interessante. É a questão da religiosidade que está falando, que aprisiona. As pessoas vão vivendo aquilo como se fosse uma verdade e elas se acostumam. Isso. A que a senhora falou no início, né? Um ritual, uma vida de aparência, né? Uma vida só de domingo à noite. Isso. Né? Eu falei também na questão do relacionamento, né? Entre pai e filho, né? Pai e filha, Deus conosco. A gente, muitas das vezes, a gente acorda de manhã e vai dormir à noite, a gente não fala com o nosso pai. Como é que a gente vai ter um relacionamento dessa forma? Você está entendendo? Então, assim, aí as pessoas vivem aprisionadas. Isso. E querem as bênçãos. Isso. Aí vive, voltando à questão, né, da corrente. Sim. Porque vive aprisionado. Presos? Presos. Eu digo, pastor, eu arrebentei em nome de Jesus. Amém. Batalha espiritual. Batalha espiritual. Guerra. O inimigo se apresentar. E às vezes as pessoas muitas vezes não acreditam. Isso. Entendeu? Uhum. E assim, em nome de Jesus, eu digo isso porque é só Jesus que nos dá a vitória. Essas correntes foram arrebentadas. Amém. Hoje eu sou uma mulher livre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, para a honra e glória do Senhor, sabe, pastor? Porque eu recebo algumas mulheres, de vez em quando procuram para conversar, para orar. E eu falo, Jesus, obrigado que eu sou livre. Obrigado, amém. Sou liberta. Então, essas correntes muitas vezes a pessoa não vê. Uhum. Quando a gente fala corrente, as pessoas já pensam na corrente física, né? Física. Mas é espiritual. É espiritual. É espiritual. E é quase pior. Não, quase não, é pior. É muito pior. É pior. É pior. Porque a física, vamos lembrar de Paulo na prisão. Na prisão. Uhum. Correntado lá, mas Silas, né? Sim. Eles começaram a cantar e eles corrente arrebentaram. Não era nada. Era nada. Agora a corrente espiritual é algo que você não vê. Parece que é tudo mil maravilhas, né? Tá tudo bem. Mas a corrente está ali. Tá. Entendeu? Eu fico muito feliz mesmo, porque aqui é assunto para dar 4 horas de podcast, com certeza. A gente fosse destrinchar aqui, mas se a senhora fosse resumir, né, deixar aqui um gostinho assim para as pessoas, né, assim, eu vou querer ler esse livro. Eu já estou aqui só toda hora vou dar uma olhadinha, toda hora eu vou assim. O que a senhora falaria para as pessoas, assim, para lerem, né? Além da questão da libertação, né? Sim, a libertação e para não desistir diante dos problemas. Amém. Não desista. Busque a Deus. Pede a Ele sabedoria e força, porque os problemas não são fáceis. O diabo ele não entra para perder. Ele só é derrotado pelo sangue de Jesus. Amém. Então a gente precisa de se aproximar com Deus e não desistir. Quantos ficaram na beira do caminho? É verdade. Quantos, às vezes eu converso com as pessoas, eu estou afastado, não tenho força,
Entendeu? Então, quem lê esse livro? Agora eu vou falar. Uma pessoa leu o livro. Pode falar. E ela guardava muita mágoa. Ela disse para mim. Uma pessoa até que já morreu, ela guardava mágoa ainda daquela pessoa. Mas quando ela leu o livro, ela entendeu por que a pessoa cometeu o que cometeu. Entendi. E Libertador. ela se perdoou. Entendeu, pastor? Acho. Eu creio que nada acontece por acaso. Todas as coisas juntamente contribuem para o bem daqueles que amam. Amém. E a nossa palavra aqui, né? É que para você, através desse podcast, né? Você encontra a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade, né? Isso. A Bíblia vai dizer lá, né? Que aqueles que verdadeiramente são livres em Cristo Jesus, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Mas só conhece a verdade aquele que está em Cristo, que é a verdade absoluta. Porque você está em Cristo, você pode buscar Ele. Porque as pessoas falam assim, conhecereis a verdade vos libertará. É um versículo que ficou muito famoso, né? Muito polarizado no nosso país. Mas olha a profundidade desse versículo. Conhecereis. Tem que conhecer. Que a gente falou, né? Você só vai ser livre, só vai ser liberto se você conhecer. Isso. A verdade, que é a verdade de Jesus Cristo. Hoje a gente está vendo aí essa derrota, família, né? Sim, bombardeado, né? Bombardeado. Uma coisa assim, eu quero, sabe, é o que eu digo. Que as pessoas busquem a Deus e não desistam da sua família. Lute pela sua família. Mulheres de Deus, conhecem a palavra, homens de Deus, né? Que a gente está vendo aí tantas coisas, né, que não devia de acontecer, está acontecendo. É fácil? Não. Quem lê o livro vai ver a batalha espiritual que eu vivi. Entendi. Mas não foi impossível. Como é que é para a senhora, com essa idade toda? É nova, só não aparenta ter 72 anos, tá? Todo respeito, não parece ter menos. Como é que é para a senhora se sentir útil? Como é que é para a senhora... É porque eu estou falando isso várias vezes, porque eu conheço pessoas que estão numa idade avançada, chegaram na melhor idade, né? Assim que se fala, né? Estão aposentadas. Me aposentei, agora eu não posso fazer mais nada, agora só quero curtir minha aposentadoria, cuidar dos netos, quero saber mais negócio de igreja. O que a senhora falaria para essas pessoas, né, da sua faixa etária, né, a sua experiência? Isso, o que eu digo para elas é que não desistam de lutar, façam as coisas. As crianças falam comigo, eu preciso fazer, vai viajar, fazer uma coisa, fazer outra, mas eu falo para mim também. Isso. Eu faço um curso de pintura, não porque eu tenho dom, mas é porque eu esforço para isso. É um hobby também, né? Isso, ocupar a mente, isso é bom. Ocupar a mente. E gosto de trabalhar na igreja. Gosto de ajudar as pessoas. E vou fazer agora, né? Eu já fiz muitas, mas agora eu vou fazer. Estou dizendo, Deus está me dando presentão esse mês. Final do mês, uma viagem missionária. Entendeu? Então eu peço a Deus, Senhor, me dê saúde. Amém. Porque com saúde, né? A gente não tem tempo ruim. Você tá... Voltou. Por isso você só tá com a agenda cheia, né? Isso. Tá pregando, tá falando, tá servindo. Isso. E eu acho isso muito legal, independente da idade. Né? Tava falando isso no início, né? Que a senhora, muitas vezes, jovens, né? Cheio de saúde, cheio de vigor, né? A flor da idade para poder servir ao Senhor, tão desanimados, cansados. É uma geração muito cansada. Minha filha tem 4 anos, já está cansada. Já está cansada, já nasce cansada. Minha filha, você está nova, filha. Pai, eu estou cansada, pai. 4 aninhos.
Nem sabe o que é ser cansado. Meu filho, não tem nenhum boleto para pagar, nenhuma conta para pagar, né? Mas... E aí eu vejo a senhora, né, com todo esse vigor. Não é vigor assim da idade, né? Mas o vigor de querer, né? De vontade de fazer a obra. Isso, eu fiz um propósito com Deus. Falei, Deus, olha, o que eu ganho dá para eu viver. Sim. Não preciso mais de acumular o que mais nessa vida. Falei, tudo que eu ganhar da agora para frente de lucro vai ser para a obra missionária. Amém. Né? Então os livros já falei. Depois eu falei assim, esperar tirar o lucro? Vou nada, já vou começar a doar. Aí já mandei uma oferta até para a África. É mesmo? Glória a Deus, legal, sabe? amém. E ajudei esses dias. Então isso para mim está sendo um prazer eu poder ajudar, Entendi. entendeu? Entregar as pessoas que precisam, né? Nós temos uma casa de recuperação. Aí eu pude ajudar, sabe? É muito gratificante, É né? gratificante. Falei, eu vou acumular o que mais nessa vida? Pra quê? É verdade. E como é que faz para comprar seu livro, para ter acesso ao seu livro? Fala pra gente aí. Olha, pastor, meu livro fica comigo quando eu vou nas igrejas. Eu vendo e a Quênia sempre tem livro. Quênia está sempre lá na primeira igreja. Sim. Sabe? Se o pessoal quiser adquirir a primeira igreja batista de Venda das Pedras, Procurar pela Quênia. procurar pela Quênia. Quênia também é empresária, né? Quênia. Só tá dando uma comissão boa para elas? Ela fala, mãe, olha, eu vendi o livro. Manda o Pix. Então, E qual tá o valor do livro? R$40 R$40. esse livro. Muito bom. Então, pastor, essa aí é um pouquinho, né, da minha história, Amém. né? E eu falo para Deus, Deus, não deixa eu perder a alegria. Porque a alegria do Senhor é minha força. Amém. Se eu perder ela, pronto, né? Então a gente vai continuando até o dia do Senhor. Gente, eu tenho que falar alguma coisa aqui que eu tô sentindo no coração de falar. Olho para a senhora assim, eu vejo tanta verdade, tanto amor pela obra, eu fico assim emocionado. Vou chorar de novo, gente. Já chorei no episódio de Jaque, mas assim, porque é inspirador. A gente precisa de pessoas que inspiram, pessoas que façam, né? Mas façam de uma forma tão natural, tão simples, né? Sem querer ser reconhecidas, né? Que o nome de Deus seja glorificado. E eu estou vendo isso na senhora. Assim, eu fico muito feliz porque a honra de a gente sentar à mesa com a senhora hoje para poder conversar, ouvir um pouquinho da sua história. Porque se fosse a Aninha conversar mesmo aí as histórias, seria uma série. Seria uma série. Mas assim, que Deus continue abençoando a senhora. Onde a senhora passe, aonde a senhora não possa ir, esse livro possa chegar, onde a minha voz, né, ou onde a gente não possa ir pessoalmente, esse podcast possa chegar para abençoar. Amém. Porque a senhora falou algo para mim aí que marcou muito. Obediência. Aqueles que são obedientes, eles permanecem. E esse é o grande segredo. Permanecer nada mais é do que obedecer. Com certeza. Muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. Muito obrigado mesmo. Agradeço. Eu me sinto honrado e me sinto assim realizado. Amém. Porque eu gosto muito de conversar com pessoas com mais idade. Trouxe o pastor Cirlei aqui, pastor Cirlei Dutra, 40 anos de ministério. Gosta de falar, gosta. E assim, porque eu tenho no meu coração que vocês prepararam o caminho. Nós precisamos continuar com esse legado. Entendeu? E quando a gente honra aqueles que vieram antes da gente, né? A gente também consegue levar esse legado. Deus honra, Deus abençoa, Deus nos usa, nos capacita. É verdade, pastor. E Para assim a nossa vida. Para fechar,
Eu gostaria que a senhora deixasse aí um recado para essa geração, para minha geração, para a geração deles aqui, ó. Aí eu só falasse aqui, ó, essa geração cansada, essa geração, né? Deixa eu só te falar, do coque. Do coque. Só não esqueceu. Gente, Deide tentou cortar o coque dela aqui na filmagem. Falei, não corta a irmã do coque, por favor. Aí ela ficou rindo. Falou que tinha história do coque. Eu quero ouvir agora a história do coque. Acho que tem uma fotozinha pequenininha atrás, não tem? Aqui. Atrás na capa. Aqui? Uhum. Olha só como é que eu era. Mas tá muito diferente, hein? Olha, meus cabelinhos cortadinho, curtinho, pintado. Moderna. Pra frente aqui. Um dia tinha umas irmãs que oravam, a gente orava junto lá em casa. Sim. A gente conversando sobre vaidade. Nossa, que assunto bom, hein? E eu falei para elas assim, ó. Eu não sei o que eu vou fazer se Deus me pedir para eu parar de pintar meu cabelo e cortar meu cabelo. Pastor, eu fui perdendo a vontade. É mesmo? Aham. E as meninas falaram, cansaram de falar, porque eu deixei branco mesmo, né? Sim. E aí botei um coque, todo mundo tá me achando linda. Viu? E eu estava com medo de deixar branco. Eu falasse pra minha mãe também, mãe, para de pintar, mãe, deixa o cabelo branco natural. Um cansaço, sabe? Toda semana pinta, retoca. Deus falou assim, Fica aí, ó, o recado aí pras irmãs aí, deixa natural, gente. Umas dizem, mas você tá bonita, mas eu não tive coragem, eu não tenho coragem. Agora, eu tava brincando com a senhora antes da questão da irmã do coque, né? Mas como que a irmã do coque, né, ficou relacionada às irmãs de oração? De oração. Não é? Isso. As irmãs, principalmente as pentecostais, né? As assembleianas. Aí, um abraço para as irmãs, né? Muitos amigos da Assembleia e assim... E como eu até falei, né, antes, como que nós precisamos de mais irmãs do coque? Em todas as denominações, na igreja, de uma forma geral. Porque se está relacionado à irmã do coque à oração, todos deveriam ser do coque. É verdade. De oração. E talvez. O que eu posso dizer para vocês, jovens, adolescentes, meninos de Deus, sejam obedientes. Obedeça a seus pais. Hoje em dia está tão complicado que os pais têm quase a mesma idade dos filhos. Verdade. Né? Mas você que está aí dentro da igreja, não leva uma vida de fantasia. Obedeça a Deus. Coloca Deus em primeiro lugar. E sempre há esperança. Lute pelos seus objetivos. Aquilo que é bom, né? Aquilo que é certo, e com certeza Deus vai honrar. Amém. Então, é assim, né? Hoje, o diabo está fazendo tudo para distrair os jovens. Muita distração, né? Muita distração. E às vezes você olha assim, um momento só. Esse dia eu vinha passando de ônibus. Aí eu olhei no ponto do ônibus, todas as pessoas ligadas. Com a cara no telefone. Isso não é nada mais, nada menos do que uma armação, né? Uma estratégia de Satanás. Uma estratégia. Então que os jovens, os adolescentes se apeguem com Deus, busque a Deus, né? Porque é Ele que orienta, Ele que dá a direção. Amém. É isso. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Muito feliz mesmo, Bom. Muito honrado, né, de falar com a tia Ruth Campos. E engraçado que no início eu nem falei a questão do like, né, mas agora eu vou falar no final. Você que foi edificado, você que foi abençoado por esse bate-papo, por esse podcast, mas esse episódio, que você deixe o seu like, compartilhe, né, com as pessoas. Engraçado que eu fui pregar ontem lá na igreja de Campolino, pastor Natanael, fala do podcast, tá muito bom, tô vendo aí, tá muito legal, divulga aí, falei, tô ficando já conhecido como o pastor do podcast, tá por aí. Um abraço aí, né, para os pastores, né? Eu sempre mando um abraço para os pastores, né? O pastor Natanael foi meu pastor. Oh, que legal. O pastor Itamar foi meu pastor.
Né? E hoje o meu pastor é o pastor Neemias. Amém. Eu vou jogar lá no grupo dos pastores, na ordem dos pastores, né? E tenho certeza que todo mundo vai tá assistindo. Que tem muita história, né? A senhora falou só um pouquinho e com certeza que vai aguçar a memória de muita gente. Um abraço pro Davi. Falo desde, né? Toda vez. Davi, desculpa. Davi Bernardino, fechamento meu, parceirão, né? Novo aí no ministério, né? Deus abençoe o ministério dele. Fruto lá do trabalho de vocês na nova cidade. Uma história de vida. Então, assim, é muito bom, né? A senhora ver esses frutos, né? Isso. E ainda em vida, observar isso, né? Que plantou. Isso é muito, muito legal. Isso. Então, que você continue aí nos abençoando. Vamos falar do Pix, né? Sempre fala bom do Pix, a gente aqui faz tudo no amor. Mas se você mandar um Pix pra gente, a gente vai ficar muito grato, muito feliz, porque a gente está precisando. A gente está aí mudando os equipamentos, comprando coisa nova. Agora está chique, a gente tem fone, agora não tinha fone. Tô com o microfone aí. Então tem o Pix da nossa igreja, da Segunda Igreja Batista Boraí. O Pix não é meu, não é do David, é da igreja. Então se você quiser nos abençoar, vai estar na descrição do vídeo. E aí você coloca lá, quando você for nos abençoar, coloca lá Sinalizando o Reino, que a tesoureira da igreja vai saber que é pra gente. Então é isso. E a gente vai permanecendo, né, produção? Fazendo. Toda semana estamos juntos, né? E para a glória de Deus. Amém. Que Deus abençoe, pastor. Amém. E aí nosso recado final é sempre esse, né? Lembre-se, você é um sinal do reino de Deus aqui e agora. Então, abençoe a vida de alguém em nome de Jesus. Então, até o próximo podcast, episódio 14, o próximo. Que seja assim para a glória de Deus. Obrigadão. Amém. Amém.